eu começo a radar com essa questão da investigação da compra de voto, porque é uma coisa extremamente danosa à nossa sociedade e não é fácil de se combater. Por quê? Vocês lembram da história dos dois monstros, né, que eu disse? O monstro da corrupção alimenta o monstro da miséria e o monstro da miséria alimenta o monstro da corrupção. Por quê? Porque, infelizmente, a miséria faz com que o povo fique, como o próprio nome já diz, carente. E é muito difícil um cidadão carente ele não pensar com a barriga. Primeira coisa que o ser humano procura é saciar a fome, a alimentação, ter suas necessidades supridas. E questão de ética, questão de moral, vai ficando a segundo plano. É aquela questão. Os poderosos, quem domina a humanidade sabe disso. Aí tiram nossos direitos e a nossa alimentação. Vocês lembram daquela historiazinha que eu contei outro dia aqui, né? De um líder europeu que dominava com braços de ferro o país dele e dava aquele exemplo aos seus seguidores. Pegavam a galinha e deixava ela ficar com fome algumas horas, e depois batia na galinha, tirava suas penas, e depois colocava algumas migalhas e a galinha seguia ele. Ou seja, ele tirou o alimento da galinha e a galinha pouco se importou para a pisa que tomou. Ela continuou seguindo ele porque sabia que ele tinha um alimento. Então, infelizmente, por que eu estou dizendo isso? Porque a dificuldade de lutar contra a corrupção quando a população é pobre. E quem comanda o país, quem comanda o mundo sabe disso, né? E aí ilude as pessoas, iludem a sociedade, não quer que a sociedade se liberte no modo de pensar, fique autossuficiente, tenha alimento abundante, tenha felicidade abundante, porque se o ser humano for desse jeito, tiver alimento garantido, educação garantida, segurança, tudo isso em abundância, então o ser humano começa a pensar. E quando ele começa a pensar, ele começa a perceber as amarras que sempre existiram. Então, quem são donos e quem comandam essas amarras, não vai querer que o ser humano tenha uma educação de ponta. Não vai querer que ele tenha uma mesa farta. Vai até dizer, olha, eu estou lutando para que você tenha, mas na verdade, né, não é essa a intenção. Porque um povo de barriga cheia começa a pensar. Mas o povo precisa entender isso e quebrar essas amarras. Como, por exemplo, essa questão da compra de voto, né? Por que tem a compra de voto? Porque tem quem compre, porque tem quem vende o voto. E aí quantas vezes a gente não escutou, né? As pessoas dizem, não, mas é na época da eleição que eu pego um dinheirinho. É na época da eleição que eu troco a minha motocicleta, a minha bicicleta, que eu faço a reforma na minha casa. E aí a gente não pode nem tirar, né, digamos assim, a razão desse povo. Mas esse povo precisa entender que isso é errado. E quando se pensa dessa forma, sem saber e sem querer, você está alimentando o monstro da corrupção. É corrupção, porque comprar voto é corrupção. Vender voto também é corrupção. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem também, mas eles ganham tanto dinheiro, né? Porque eu não posso pegar meu dinheirinho na época da eleição. Pois é. Só que você vende seu voto aqui, pega seu dinheirinho ali, aquele outro vende o voto ali, pega o dinheirinho dele, aquele outro dele, o dele, o dele, quando junta tudo são milhões. E esses milhões saem dos bolsos desses políticos que compram voto. Agora vem o mais importante. Esses milhões, na realidade, saem de você, saem do povo. Porque político, ele não compra voto, ele não faz política com o dinheiro dele, não. O dinheiro dele está guardado, rendendo. Ele faz política, ele compra voto, ele compra apoio com o seu dinheiro. O dinheiro que ele desviou de leitos de hospitais, de remédios, da merenda escolar do seu filho, do seu neto, das estradas que precisavam estar bem cuidadas, da segurança pública, da geração de emprego.
é exatamente daí que ele retira esses recursos para comprar o seu voto. O voto do seu compadre, do seu vizinho, de sua comadre. E aí é um monstro alimentando o outro. Você pode até ter o pneu de sua motocicleta, pode até fazer aquela reformazinha de tua casa, pode até ganhar aquele tostãozinho na época da eleição. Mas em contrapartida, você vai passar 4 anos com a escola que seu filho estuda, com a porta quebrada, banheiro entupido, faltando cadeira, faltando merenda. Você vai passar 4 anos com a estrada, a rua de seu bairro esburacada. Você vai passar 4 anos com a sociedade sofrendo com a violência. Enfim, outros problemas. Está na hora da gente começar a cortar essa ligação entre o monstro da corrupção e o monstro da miséria. O povo precisa entender isso. Ontem, inclusive, eu estava vendo, lá no Rio de Janeiro, os milhões que foram levados. E o povo do Rio de Janeiro sofrendo. As escolas sem uma estrutura, sem merenda. Inclusive, graças a Deus, parte desse dinheiro que foi levado, roubado pelo senhor Sérgio Cabral, parte do dinheiro, alguns bilhões, vão ser devolvidos à educação do povo do Rio de Janeiro. Cada escola lá vai levar 1 milhão e alguma coisa. Para os senhores perceberem como é danoso a corrupção. Inclusive, ontem eu assisti um pedacinho dos noticiosos, nas TVs abertas, e notei muita informação interessante. Por exemplo, vou pontuar aqui algumas. O diretor da Polícia Federal foi demitido, ele caiu do cargo. Por quê? Porque esse cidadão assumiu aí há pouco tempo, 3 meses mais ou menos, ele já saiu dando entrevista, causando polêmica, dizendo o que achava da mala de dinheiro que foi apreendida, dizendo que, na opinião dele, temia se livrar. O que é que aconteceu? O Supremo manda chamar ele, vem a opressão das associações dos delegados, dizendo, olha, senhor Segovia, não é assim como o senhor está pensando, não. O senhor, por ser chefe da Polícia Federal, o senhor não manda na Polícia Federal, não é assim não. O resultado caiu, viu? Foi demitido ontem. Eu achei isso muito importante, porque a Polícia Federal, ela tem que estar subordinada, claro, do ponto de vista constitucional ao presidente da República, mas ela tem o dever de defender o cidadão, defender a lei, a Constituinte. Tem mais. Ontem, a gente viu, por exemplo, nos noticiosos internacionais, a Alemanha querendo banir o transporte de motor a diesel, que causa tanto estrago ao meio ambiente. É um avanço já. Mesmo que tímido, mas é um avanço. Ontem a gente viu que a justiça reincidiu aquela delação premiada de Joesley Batista e de Wesley Batista. Ou seja, mentiram para a justiça, perderam seus direitos. Um foi já preso, o outro provavelmente vai ser preso também. A gente viu o Conselho de Ética da Câmara abrindo processo contra os deputados Paulo Maluf e mais 2 deputados. Quer dizer, o país não é mais o país que se roubava e não tinha punição, não. A gente está vendo no país que, por exemplo, teve um deputado que cometeu um acidente grave, vai ser julgado agora. A gente está vendo homens extremamente ricos e poderosos na cadeia. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós estamos mudando. No meio de toda a bagunça, no meio de toda a coisa ruim, mas a gente já começa a notar os pontos positivos da nossa sociedade, um certo avanço na nossa sociedade. Agora, tudo vai depender da gente. Essa eleição que vem agora esse ano, ela vai ser importantíssima. Por quê? Nós não devemos colocar mais no comando pessoas investigadas, condenadas, suspeitas em qualquer tipo de crime, de maneira alguma. Está na hora do povo brasileiro começar a fazer uma espécie de limpeza. Desculpem. Uma espécie de, digamos, passar o país a limpo.
É lógico que ninguém vai fazer de uma hora para outra, né? Não é nessa eleição de 2018 que a gente vai passar o país a limpo, melhorar tudo, não. Mas a gente pode começar, dar o primeiro passo. E o primeiro passo é não votar em corrupto. O primeiro passo é escolher pessoas que tenham ideias novas. Chega da gente apanhar de novo. A gente está cansado de apanhar. De ver o político ir para a frente da TV com um discurso bonito e a gente comprar aquela ideia mentirosa dele. Ontem eu falava aqui, acho que foi antes de ontem, né, sobre a mentira. Ou foi ontem mesmo, sobre a mentira. O estrago que a mentira causa, desde os pequenos atos na sua casa, na sua vida, até os maiores atos administrativos, que é comandar um município, comandar um estado e comandar um país. E é o que a gente mais vê dentro das administrações, é a mentira. É por isso que estamos da maneira que estamos. Então é preciso que o povo tome consciência disso, não mentindo e não acreditando em político que já foi investigado e condenado, seja quem for. Não estou aqui só fazendo discurso contra A, B ou C, não. Na realidade, não estou fazendo discurso contra ninguém. Eu só quero abrir o seu olho, que pelo amor de Deus, não vá nessa conversa de votar em fulaninho, porque diz que foi bom, porque diz que é isso, que é aquilo. Foi investigado, condenado pela justiça, não merece seu voto. Está na hora de a gente começar a agir diferente. Está na hora de a gente começar a plantar uma nova semente no país.